gente linda, maravilhosa! Que bom estar com vocês mais uma vez! Que nosso Deus, Ele é lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. Toda honra e toda glória seja dada ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Não há outro Deus. Deus, eu coloco, Senhor, diante do seu altar. Permita-nos entender a tua palavra. Louvado seja Deus que nós já estamos aqui em Deuteronômio, capítulo 16, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa nos fazer entender o capítulo 16. Aqui está falando das 3 festas dos judeus. Nós sabemos que essas festas foram ordenadas, mas eu quero lembrar para vocês que aqui no livro de Deuteronômio, eles ainda não praticavam essas festas, porque eles ainda não tinham entrado na terra prometida. A festa do tabernáculo, eles não tinham entrado, a festa das semanas, que eles ainda não tinham feito a colheita, eles comemoraram a Páscoa na saída do Egito, né? No capítulo 16, está falando assim, olha, está registrado em Êxodo 23, do 14 ao 15, 34, 18 e Levítico 23, do 4 ao 8. Que o Senhor possa que o Senhor possa revelar o profundo e o escondido ao nosso coração. E quando Deus aqui, através do servo Moisés, ele fala assim, olha, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Gente, tem Bíblia que fala mês de Nissan. Eu falo muito com o pessoal, grifa aí, para você lembrar que a Bíblia vai lembrar entre março e abril. Coloca assim no altinho do capítulo aqui, ó. A Bíblia significa março e abril, Nissan. Coloca aqui assim, porque quando alguém for ler esse capítulo, você vai lembrar que significa. Porque o ano judaico começa entre março e abril. Não é diferente de nós ocidentais, tá? Eles comemoram diferente de nós. Eles começaram a contar o ano desde a saída do Egito. Mesmo eles espalhando por todo o mundo e voltaram a ser nação em 1948, eles continuam comemorando o ano assim. Então, e o Senhor falou, olha, celebra, guarda o mês de março e abril, para você celebrar a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de março e abril, chamado de Abibe, chamado de Nissan, o Senhor teu Deus te tirou do Egito, que o Senhor o tirou, então para guardar. E, gente, eu não guardei, eu não fui orientado a guardar o dia que eu me converti. Eu sei a idade que o Senhor me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tinha 13 anos, mas a data exata eu não sei. Inclusive, eu fui a primeira pessoa a reconhecer Jesus como meu Salvador, convencido pelo Espírito Santo de Deus. Mas minha família quase toda já aceitou Jesus. Quase todo, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. Meus irmãos também, eles conhecem a palavra, né? E aí nesse capítulo 16 ele está falando assim, olha, então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho, do gado, no lugar que o Senhor escolher. Ele falou assim, vocês não vão escolher nada, eu vou escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nesse lugar que o Senhor escolher, vocês vão fazer a Páscoa. Tanto é que vocês lembram que Jesus, o Cordeiro Pascual, ele escolheu um lugar para fazer, para comemorar a Páscoa. E no capítulo 16, no 14º dia,
entre dia de Abib, né? Entre março e abril, ou Nissan, na primavera, no mês que corresponde entre março e abril, o povo deveria celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa que o Senhor passou, sobre as casas dos israelitas, que tinham sido aspergidas, né? Aspergido para mim é jogar, né? Com o sangue do cordeiro, ou então passar, tá, gente? Passar, ou então aspergir. Passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né? E ali ele falou assim: vocês vão. O Senhor. Peraí, perdi aqui, meus irmãos. Perdoa aqui. E o que o Senhor passou sobre a casa dos israelitas, que tinham sido aspergidos com o sangue do cordeiro. O calendário sagrado, o calendário sagrado dos judeus, as festas de Israel, os primogênitos dos israelitas foram poupados na morte dos primogênitos do Egito. Então, essa festa, ela relembra isso. Deus poupou os primogênitos dos israelitas, tanto os filhos como os animais. E Deus mandou comemorar a Páscoa. A Páscoa foi comemorada no 14º dia antes deles saírem do Egito. Vocês se lembram? Lá, né? E eles foram poupados. 1 Coríntios 5,7, em que Jesus é apresentado como a nossa Páscoa. Deixa eu ler para vocês 1 Coríntios 5,7, só para vocês verem aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, 7. O que está falando aqui? Vou mostrar para vocês aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está falando assim, ó. Deixa eu conferir se é 1 Coríntios mesmo, porque 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Aqui está falando assim, ó: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus Cristo, ele foi o nosso Cordeiro Pascal, que foi Pascal, né? Que foi morto em nosso lugar. Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Aí, gente, todas essas festas foram encerradas nele, tá? É muito bom você ler a respeito dessas festas, igual aqui está falando, Deus está mandando comemorar a Páscoa, eles lembrarem da saída deles entre março e abril, no mês chamado mês de Abib, ou então o mês de Nissan. Mas o verdadeiro Cordeiro Pascual de todo cristão é a morte e ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Quem guarda o sábado não está guardando o passado. O passado é para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E aí Deus falou assim, ó: quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão comemorar a festa da Páscoa, introduzida junto com o pão ázimo, e nela vocês não vão comer pão levedado. O que é pão levedado? É pão fermentado, é pão com pó royal, é pão com fermento, porque o pão, eles tiveram que comer o pão ázimo, que chama pão da aflição, porque eles saíram apressadamente do Egito, para que vocês lembrem todos os dias da tua vida, do dia que saíste da terra do Egito. Então, durante a comemoração da Páscoa, vocês irão comer fazer o sacrifício do cordeiro sem mancha, sem mácula. Não é preciso fazer mais, porque tudo isso já foi encerrado na cruz, foi feito na cruz por nós. Não precisa mais matar o cordeiro, porque Jesus é o nosso verdadeiro. Esse cordeiro apontava para Jesus.
E Jesus, ele veio sem mácula, sem defeito. Não precisou de colocar fermento em Jesus para ele crescer. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele fala, eu sou o pão da vida. E esse pão da vida, ele veio sem fermento. Não precisava de colocar fermento em Jesus para ele ser levedado. Então eles comiam o pão sem fermento para lembrar o dia da aflição, o pão da aflição. Fermento, não podia achar fermento nenhum durante 7 dias em todo o seu território. Também da carne que ia sacrificar à tarde, não podia sobrar nada. Eles tinham que comer tudo. Então quem tinha pouca gente na família ia ia comer com quem tinha mais pessoas, porque tinha que comer o cordeiro todo. Deus mandou celebrar a Páscoa quando eles entrassem na Terra Prometida, e falou assim, olha, não poderá sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades, vai ser no lugar que Deus mandar. Só o lugar que Deus mandar. As pessoas não poderiam decidir. Vou celebrar a Páscoa aqui, vou celebrar... Não. Deus falou que ia estipular um lugar. Se não me falha a memória, foi Siló, o lugar que ele escolheu para estar fazendo esse sacrifício. Me parece, né? Porque é muita coisa pra gente lembrar, por isso que tem que ler a Bíblia e depois começar a ler de novo. Ler a Bíblia e começar a ler de novo. Então o Senhor falar, a Páscoa vai começar à tarde, ao pôr do sol, ao tempo que saísse do Egito. Então ia começar ao pôr do sol. Ia começar... e aí eles iam começar a comemorar a Páscoa, relembrando o dia que eles saíram do Egito e comendo pão ázimo e o cordeiro sacrificado sem mancha e sem mácula. Lembrando que hoje não precisamos mais fazer essas coisas, porque Jesus Cristo as fez todas por nós. E Deus também mandou fazer a terceira festa, que é a festa do Pentecoste. Tá registrada lá em Êxodo 23. Só voltando aqui à memória, a festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos, ou ázimo, estavam bem ligadas. A Páscoa era observada no 14º dia do mês, e a dos pães ázimos começava no 15º mês e durava 7 dias, tá? E agora, do versículo 9 até o 12, vem a festa da semana, tá? Ou festa da colheita, mais tarde chamada de Pentecoste. Essa festa tinha 3 nomes, tá? Era festa das semanas, festa da colheita e festa de Pentecoste. Essa festa tinha 3 nomes: festa da colheita, festa das semanas e festa de Pentecoste. Também ela foi mencionada lá em Êxodo 23:16. Esta festa era para celebrar as bênçãos de Deus na colheita. Começava no dia seguinte ao sábado da festa da Páscoa, conforme Levítico 23:15-16. Logo após a festa da Páscoa, começava a festa da semana, tá? Essa festa, 7 semanas contarás quando a foice começar na seara. Entrarás a contar 7 semanas. 7 semanas. São 50 dias depois da Páscoa, né? Que está falando aqui. 7 semanas. Aí, gente, depois fala da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é do 13 até o 17. Ou então festa das cabanas, tanto faz. Tem Bíblia que fala cabana e tabernáculo. Essa festa da cabana era, ou da colheita, durava desde o 15º dia até o 21º dia do mês no mês de Tisri, né? Que corresponde ao mês de setembro e outubro. Durante a festa, o povo devia ficar em cabanas
devia ficar em cabanas, alegrar-se com a bondade de Deus. Nessa festa do tabernáculo, eles tinham que ficar em cabanas, tá? Era a festa dos tabernáculos, ou cabanas, ou das colheitas. E depois, gente, e aí 7 dias ia celebrar a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em todas as tuas obras das tuas mãos, e pelo que de tudo se alegrará. Mesmo a gente tendo adversidade, né, gente? Outra coisa, aí tá, depois no versículo 18 até o 21, só voltando aqui no 16. 3 vezes, voltando aqui no versículo 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que Deus escolher. Gente, olha como faço questão de falar que Deus escolher, né? Na festa dos pães ázimos ou asmo, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não vai de mão vazia, vá de mão cheia, né? Cada um oferecerá uma proporção em que possa dar segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então é para o varão ir, para o homem ir. Nesse versículo 16, apenas os homens, representantes de suas famílias, tinham ordem de fazer essa peregrinação. Mesmo assim, as mulheres os acompanhavam em algumas ocasiões, conforme o verso 11 e 14, né? Mas essa festa era ordenada para os homens. Não era uma exigência, mas provavelmente por causa das suas obrigações domésticas e por causa do seu ciclo menstrual, durante o qual eram consideradas imundas. Mas essa ordenança era só para os homens. Agora, as esculturas das colunas sagradas eram símbolo da deusa pagã, Astarote, e do deus Baal, respectivamente, idolatria, paganismo. E aí está falando do 18 até o 22, os deveres dos juízes. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Aqui Deus está falando, vocês vão levantar juízes entre as tribos, porque ali já estava sendo dividida as tribos, né, para cada um. Olha bem, não torcerá a justiça e não fará acepção de pessoas, nem tomará suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. Nós não devemos aceitar suborno, gente. Muitas pessoas estão se pervertendo porque aceitam suborno. Não devemos aceitar. A justiça seguirá somente a justiça, para que vivas e possua em herança a terra que o Senhor Deus te dá. Não estabelecerá poste de ídolos, né? Que está falando aqui das esculturas, né? Não vai fazer. Não vai plantar qualquer árvore junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. E vocês também não vão levantar a coluna a qual o Senhor odeia. Deus falou assim, no final do capítulo 16, Deus fala, não levante escultura, não faça nada. Deus não queria que imitasse paganismo. Aí nós sabemos que nesse capítulo 16 foram estabelecidas 3 festas, né? E dentro dessas 3 festas, alguém pode falar assim, por que nós cristãos não comemoramos mais essas festas? Nós cristãos não comemoramos que Jesus Cristo cumpriu todas essas festas por nós. Todas. Estudamos sim o Velho Testamento, aprendemos, queremos trazer à nossa memória tudo que foi feito, os milagres, os feitos gloriosos do Senhor, os acontecimentos do Senhor, mas o capítulo 16 aponta para Cristo,
que Jesus é o pão que não foi levedado, que Jesus é o pão da vida, e o Cordeiro, e Jesus é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascual. Então, o Senhor estabeleceu do Senhor, o que nós cristãos entendemos, que o Senhor estabeleceu, que a gente guarde. Jesus Cristo, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, o domingo é do Senhor, nós devemos guardar o domingo, ir à escola dominical, ao culto de manhã, descansar, passar com a nossa família, voltar ao culto à noite. E também o Senhor Jesus falou, também a ceia, fazer isso em memória de mim. E o Senhor também falou para a gente ir, né, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E mostrar que Jesus, ele é o pão da vida. Eu quero louvar a Deus por esse capítulo 16, porque eu aprendi muita coisa aqui. Já havia lido várias vezes, mas quando você começa a mastigar, quão importante é ler a palavra de Deus. Louvar-te-ei, Senhor, na beleza da sua santidade. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus, por esse livro de Deuteronômio, capítulo 16. Gente, beijo no coração. Deus abençoe cada um em Cristo Jesus.